E a Islândia foi o primeiro país a sofrer o impacto da crise financeira de 2008, a pedir ajuda ao Fundo Monetário Internacional e também o primeiro a sair da crise com números de fazer inveja aos países da Europa. O professor de filosofia da USP, colunista aqui do nosso Jornal da Cultura, que é o Vladimir Safatli, foi à Islândia conferir. Islândia à beira do abismo econômico, fiscal e social. Segundo a advogada e membro do Conselho Constitucional, Katrin Olsdottir, foram banqueiros que controlaram o processo político e tornaram os partidos marionetes de um mercado financeiro corrupto. A crise e a falência levaram a protestos e mudanças. A nova Constituição da Islândia foi elaborada por um conselho popular, seguido de perto pelas redes sociais. Cito, uma lei parlamentar caso 10% da população manifeste tal desejo. Quando Vladimir pergunta se a experiência da Islândia poderia ser exportada para o resto do mundo, ela responde: sim, é possível. As propostas inseridas na nova Constituição tratam do bem comum, o interesse de todos os cidadãos. Vale lembrar que a crise explodiu em 2008. Os bancos da Islândia tinham dívidas que somavam 10 vezes o PIB do país. Nem a estatização dos 3 maiores bancos ajudou. A Islândia foi a primeira nação europeia a pedir socorro ao FMI desde 1976. A economia encolheu quase 7% em 2009. Desde o final de 2010, o país vem crescendo, numa média de 2,5% ao ano, com desemprego de 5 pontos percentuais. Thiessen cita que foi um governo de centro-esquerda que implantou mudanças, reestruturou as dívidas e colocou a economia nos trilhos. Exemplo que, segundo ele, deveria ser seguido pela Espanha para evitar despejos e proteger os cidadãos. Ele relembra que 2 décadas atrás, a Islândia também cometeu os mesmos erros de outros países em crise. Os bancos incentivaram um boom imobiliário e começaram a atuar no mercado externo, gastaram mais do que podiam e faliram. O presidente Olafur Ragnar Grímsson, reeleito 3 vezes, acredita que a Islândia saiu na frente dos vizinhos europeus por entender que a crise não era apenas financeira, mas também política e social. A participação popular foi fundamental no caso da Islândia. Atualmente, países em crise estão esmagando a vontade do povo. E cita como exemplo os programas de austeridade da Grécia, Espanha e Portugal, que considera equivocados. Taxativo em relação aos bancos. Diz que se transformaram nas igrejas, cultuados, onipresentes e incontestáveis. E cita uma das suas célebres frases: o país que tem um sistema financeiro forte é um país cuja economia vai mal, porque drena os melhores cérebros do setor econômico produtivo para o setor financeiro. Sobre o futuro, Grímsson é otimista. Diz que o país, abençoado com recursos naturais, tem tudo para atrair empresas das áreas de tecnologia, ciência e entretenimento. Bom, temos eleição na Islândia sábado, é isso? Isso, eleição do parlamento, novo parlamento, dia 27. Mas eu queria só acrescentar uma coisa que me parece bastante sintomático da especificidade da saída islandesa. Por exemplo, a Islândia ela aprovou uma decisão que consistia no seguinte: se você tem uma dívida que é 110% acima do valor do seu imóvel, que você teria penhorado para a dívida, a sua dívida foi perdoada, simplesmente perdoada, ela desapareceu. Por decreto? Por decreto, ou seja, porque parte do princípio de que uma pessoa que tem 110% de uma dívida desse tamanho não consegue se recuperar. Não tem como se recuperar. E não é interessante para o Estado, por exemplo, então, falar para o banco, então você vai e pega a casa do sujeito. Porque então ele perde a casa, ele não vai ser, é um consumidor a menos, você não consegue reaquecer a economia. Né? Coisa que, por exemplo, a Espanha fez. Então, você teve todos esses famosos despejos das pessoas da mais completa vulnerabilidade. Então, quer dizer, foi uma situação onde se pensou em quais são as condições para a sociedade voltar a ser uma sociedade que é capaz de colocar a economia em movimento. Agora, isso não é possível num país como a Islândia, essa receita, porque é um país menor, menos complexo, eu diria? Então, esse é mais ou menos o argumento que sempre se levanta. Bem, é um país pequeno,
pequeno, tem 320 mil habitantes, ou seja, população de um bairro de São Paulo e coisas desse tipo. No entanto, é bom lembrar duas coisas. Quer dizer, primeiro, o país tem um PIB de 14 bilhões de dólares, né? Ou seja, não é um PIB pequeno. Certo? E segundo, embora seja um país pequeno, é um país que tem todas as estruturas normais de qualquer país. Ou seja, o que é interessante é, mesmo que de fato, para você aplicar em grandes países, você precise de ter uma criatividade política para colocar esses procedimentos em funcionamento, nenhuma discussão nesse sentido foi feita. Quer dizer, foi simplesmente levantado o fato, não, um país pequeno, então isso não nos interessa. Certo? Quer dizer, mostrando a incapacidade de simplesmente, quer dizer, pensar por generalidades. Não, tudo bem, da mesma maneira, você pensa uma situação local, como é que você faz para generalizar para uma situação global? Entendi. Né? Agora, Vladimir, já que está na nossa pauta saúde, como que eles resolvem a questão da saúde? Isso é uma coisa muito interessante, porque quando eles foram negociar com a FMI, né, eles colocaram uma imposição para a FMI. Eles falaram, nós não vamos desmontar o sistema de seguridade social do país, que é o famoso estado do bem-estar nórdico. Né? Ou seja, eles falaram, nós não vamos fazer corte algum na educação, corte algum na saúde. O que é engraçado, isso chega a ser uma piada. Quer dizer, como o presidente do Fundo Monetário na época era o Dominique Strauss-Kahn, que podia ser um louco completo, mas pelo menos ele não era burro, né? Ele sabia que não adiantava você exigir cortes nesse nível. Né? Então ele concordou. Foi a única situação onde o Fundo Monetário aceitou esse tipo de imposição. Tem um espectador perguntando quantos habitantes tem Islândia? Então, 320 mil. 320 mil. É pequeno. Quer dizer, menor que Sorocaba. É bem provável. Bem provável. Agora, tem o João está dizendo aqui, o João Campos, que vários banqueiros foram para a cadeia, é verdade? Foi. Então, essa foi uma coisa também muito interessante. Quer dizer, eles, de fato, prenderam banqueiros por gestão fraudulenta e mesmo o primeiro-ministro da época, Gerhard, ele foi julgado culpado por irresponsabilidade, né? Ou seja, foi uma maneira muito clara da sociedade civil demonstrar a sua radical daquilo que foi feito antes. Né? Ou seja, foi muito diferente, por exemplo, da situação inglesa, onde, por exemplo, a Inglaterra entra em crise e ela continua ainda jogando dinheiro público nos bancos privados, transformando as dívidas privadas em dívidas públicas e permitindo que os bancos, por exemplo, utilizassem o dinheiro público para pagar stock options para os seus E tem muitas gerentes. Correntes migratórias para lá, sim? Tem muita gente indo para a Islândia? Acho que só pato, né? Porque está um país tão pleno, assim, tão... Mas, do ponto de vista geográfico, não é um dos países mais convidativos. Acho que é por isso que o fluxo migratório é baixo.